Bem, muito bom dia e meus votos iniciais de um feliz ano de 2020 a todos aqueles que se têm dedicado com muita generosidade a estas nossas reuniões semanais para tratar do tema do direito notarial. Quero inicialmente agradecer ao Colégio Notarial do Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, pela oportunidade que mais uma vez me concede de poder manter aqui este encontro virtual com os estudantes e estudiosos do direito notarial. A minha saudação também ao Dr. Renato Lana, vice-presidente do CNB do Paraná, e peço licença para fazer aqui uma saudação muito particular a dois pequenos, digamos assim, quase iniciando seus estudos em registro, de tanto ouvir o avô falar, registros de notas, ao Ricardo e ao Matheus, para que se dediquem a estudar. Se dediquem a estudar. São os meus votos, então, fica consignada a minha saudação a esses dois pequenos iniciáticos na tarefa larga de estudar que ocupa a vida inteira. Então, muito bem. Hoje o que nós vamos fazer aqui é uma tentativa de rescaldo. Sabe que quando se chega no final de um ano, é normal, para quem, como eu, por exemplo, filho de um comerciante, o doutor Rogério Tobias também tem uma boa experiência disso, de se fazer um inventário, chamado balanço. Faz-se um balanço da atividade anual. E, durante algum tempo, nós nos projetamos a verificar, à luz desse balanço, o que nós podemos melhorar, como nós podemos fazer para que as nossas atividades se desenvolvam de maneira mais adequada. Isso é normal na atividade mercantil, na atividade industrial, mas também deve ser para toda a nossa vida. Não só no campo dos negócios, não só no campo das profissões, mas para toda a nossa vida. Nós temos que decidir se são as circunstâncias que nos empurram como uma espécie de uma peteca de um lado para o outro, ou se, ao revés, nós, apesar das circunstâncias, conseguimos conduzir-nos como por exemplo, o piloto de uma embarcação que enfrenta as marés de acordo com as circunstâncias, mas procurando dominá-las. E o exame de consciência serve para isso. Mais exatamente, como veremos, não propriamente o exame de consciência, mas o exame da consciência, que é, aliás, o título, a indicação que consta do título, exame da consciência profissional do notário. Nós vamos, por evidente, aqui apenas dedicar-nos ao tema da consciência profissional do notário, e não da sua consciência em geral, de todos os atos que dizem respeito à sua vida. Por outro lado, ainda no campo da atividade profissional do notário, nós vamos versar alguns temas. Seria uma coisa muito ampla a considerar, com muita minudência, muita particularidade, e nem sempre isso é possível de fazer, e aqui não será de certo. Bom, vamos então começar aqui com uma pequena referência. O nosso tema é do exame da consciência profissional do notário. O que é consciência? Esse é o tema inicial com que nós devemos dar partida à nossa reflexão, à nossa meditação. Etimologicamente, a palavra consciência, o vernáculo consciência, vem do latim conscire. Scire é o infinitivo do verbo scio. Scio é saber. O latim possui, aliás, as línguas românicas em geral possuem dois verbos com significação muito aproximada, muito disputada também entre si, conforme as correntes que tratam de opinar acerca de seus correspondentes conceitos. O verbo saber e o verbo conhecer. O latim também possui, ao lado do verbo scio, cujo infinitivo é scire, o verbo conosco, ou
infinitivo conhecer, conhecer. Ou seja, correspondendo às nossas ideias de saber e conhecer. Nós temos do verbo scio, a negativa do verbo scio é nescio. Nescio, que nos dá a palavra nescio também em português. Nescio, eu ignoro. O nescio em português, o ignorante. Não é? Esse mesmo verbo scio, definitivo scire. Significa conhecer junto com o outro, conscire. Conhecer ou saber junto com o outro. E, especificamente, é a aplicação de um conhecimento ou da ciência possuída por alguém a uma ação ou produção. O outro aí não é necessariamente um agente, ou seja, conscire não significa conhecer junto com outro agente que seja fonte de conhecimento, ou seja, que seja um sujeito de conhecimento. Mas sim, conhecer junto com alguma coisa. De maneira que é a aplicação da ciência ou do conhecimento que alguém possui a alguma coisa. No nosso caso, como veremos, é o conhecimento que se aplica a uma ação ou produção. É um ato, pois, de aplicar a ciência ou o conhecimento a um fato particular. Um fato que se produz, se a ação é transeunte, transitiva, ou a um fato ou ação que é imanente ao próprio agente que conhece. Nós temos que fazer uma primeira distinção aqui, que é de grande relevo. Porque no uso corriqueiro da palavra consciência, nós frequentemente parecemos sobrelevar, ou seja, realçar a ideia de consciência psicológica. O que é a consciência psicológica? É o poder de percepção e de reflexão sobre os próprios atos. Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de falar numa consciência. Hoje, modernamente, se fala muito disso, né? Consciência sensitiva, frequentemente lemos aí consciência corporal, ou seja, é o poder que temos de percepcionar e de refletir sobre o nosso conhecimento sensível. Por exemplo, eu posso refletir sobre o fato de que eu estou propriamente a ver-me aqui na tela do computador. Alguns podem ter a consciência sensitiva de estar ouvindo algum som. E podemos refletir sobre isso. Mais exatamente, a consciência é a reflexão, a consciência psicológica é a reflexão como um consequente desta percepção. Ou ser uma consciência intelectiva. Por exemplo, eu reflito sobre o que penso. Então, essa é a parte, digamos, a percepção e a reflexão sobre o próprio fato de que eu conheço intelectualmente. Mas essa ideia de consciência psicológica, ou seja, de percepção e de reflexão sobre determinados conhecimentos, é apenas a base ou o suposto, o requisito para o sentido mais próprio de consciência, que é o de consciência moral. A consciência moral é aquilo de que nós vamos tratar. Quando se fala em exame da consciência, o que está pensando mais é na consciência moral. Portanto, a consciência psicológica, frequentemente nós utilizamos, ou seja, agiu com consciência, no sentido de que com advertência, e não propriamente, como nós vamos ver, como um juízo deliberativo, prudencial, uma conclusão de um discurso prudencial sobre se deve ou não agir. Nós tomamos frequentemente a palavra consciência como advertência, ou seja, que é apenas uma parte do que compõe o ato moral. Muito bem. O que é a consciência moral? Consciência moral é um ato, não é uma potência. Ou seja, as potências da alma são apenas duas, a inteligência e a vontade. A consciência é um ato da razão, portanto, um ato do entendimento, um ato da faculdade intelectiva. É o último ato da razão. Da razão qual? Da razão prática, provavelmente, embora haja alguns autores contemporâneos, modernos e contemporâneos, mas, em particular, mencionemos aqui dois. O Lotan, um autor consideradíssimo, e Leo Elders, que julgam que a consciência é um juízo da razão especulativa. Na verdade, a imensa maioria dos pensadores sustenta
que é um juízo da razão prática. Você está voltada à ação. É o último juízo dessa razão prática, o derradeiro juízo da razão prática, pelo qual o juízo, partindo de princípios e de normas de ordem moral, portanto, da ordem ética, alguém decide, ou seja, alguém que é o portador ou titular da consciência, decide sobre a moralidade de um ato próprio, que já se realizou. Então, nós temos aí a chamada consciência consequente, que está a realizar-se, consciência concomitante ou simultânea, ou que ainda vai realizar-se, consciência antecedente. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Suponhamos que eu encontre um determinado bem de valor, alguma coisa de valor, em um lugar deserto. Então, eu tenho que imaginar se eu devo apoderar-me, apossar-me disso, porque ninguém está vendo, ou se não devo apossar-me. Entro numa igreja, por exemplo, e ali encontro alguém esqueceu o saquinho da coleta. Eu vejo que há dinheiro dentro, então há uma tentação de que eu me apodere, me aposte desse dinheiro. Nesse momento, eu faço um juízo da razão prática, concluo com um juízo da razão prática, após um discurso, que nós vamos ver no devido momento, que é exatamente o discurso prudencial, e concluo, se é consciência antecedente, que eu não posso furtar aquele bem, não posso furtar aquela coisa. Essa consciência antecedente. Mas imaginemos que eu esteja realizando um ato, e nesse momento exato em que estou realizando um ato, me venha a ideia de avaliar a sua moralidade, portanto, a sua moldagem às normas e princípios de ordem moral. Então, neste momento, eu tenho uma consciência simultânea ou concomitante. Suponhamos o seguinte, vamos pegar, já que eu falei de igreja, vamos mencionar aqui um exemplo religioso também. Eu estou, abstinência de carne às sextas-feiras. Exatamente esqueci-me de que era uma sexta-feira, estou exatamente partindo um suculento pedaço de carne quando me dou conta que é sexta-feira. E naquele exato momento, eu não tive tempo de deliberar, de preparar, de anteceder-me para a prática do ato. Estou realizando o ato e devo decidir de pronto se continuo ou não. Essa é a consciência concomitante. E aquilo que interessa mais é o exame de consciência ou da consciência, que é o exame da consciência consequente, consecutiva à prática do ato. Depois de praticado o ato, eu examino se este ato foi bem praticado ou mal praticado, se eu agi de acordo com a moralidade ou se agi fora da regra moral. E é exatamente aí que cabe o exame da consciência. Dois autores contemporâneos de grande valor, Joseph Pieper e este grande pensador que foi Reginald Garrigou-Lagrange, dizem muito bem que a consciência é um ato que está ligado a um hábito. Que hábito? O hábito da prudência. Nós temos tratado do tema da prudência em aulas sequenciais aqui desta série patrocinada pelo Colégio Notarial do Paraná. E lá estamos chegando próximo de apontar o tema da consciência dentro do discurso prudencial. Portanto, a consciência é um ato no âmbito do discurso da prudência. Ou seja, a prudência é hábito, a consciência é ato. Ato da prudência. Bom, fazemos aqui uma distinção que, ainda que muito breve, para entendermos por que eu uso do exame da consciência em vez do exame de consciência. É muito mais frequente falarem de consciência, como sabem. Fala-se frequentemente, por exemplo, em objeção de consciência. Não posso agir em consciência, como se fosse algo indeterminado. A distinção que há é que, quando se fala em exame de consciência, objeção de consciência, está-se diante da ideia de uma consciência já não propriamente autônoma, mas soberana. Ou seja, a consciência como a única fonte constitutiva da moralidade. Ou seja, isso cai exatamente ao gosto do individualismo contemporâneo, do subjetivismo contemporâneo, né? Muito frequente nos nossos tempos. Ou seja, decidir de acordo com a minha consciência, eu mesmo faço as regras da moralidade. Ou seja,
se quisermos dizer assim, uma autonomia exacerbada. Ao passo que, quando se fala em exame da consciência, ou objeção da consciência, tomemos o caso da objeção, eu objeto agir de determinado modo porque há uma lei superior, há uma regra inferior a que eu devo observância. Suponhamos, por exemplo, que ao tempo em que Herodes determinou o massacre das crianças, nos tempos inaugurais da nossa era, isso era uma lei, não é? Uma determinação da autoridade do poder político. Houvesse um juiz que dissesse, não, eu não posso fazer isso, porque um dos mandamentos proíbe, ou seja, uma lei superior, o decálogo, proíbe a morte dos inocentes, a morte voluntária dos inocentes, ou seja, o assassinato, o homicídio. Portanto, há uma lei superior. É isso que se fala em objeção da consciência, ou seja, não é porque eu não quero, mas porque há uma lei superior que me impede de fazê-lo. Portanto, neste caso, a consciência é tomada não como fonte constitutiva única da moralidade, mas como fonte manifestativa dela, ou seja, a consciência recebe a lei superior, nela está, de algum modo, ou por ela se lê, de algum modo, no próprio intelecto, a lei maior, particularmente a lei natural, e, por outro lado, ela não deixa de ter algum caráter constitutivo, que diz respeito aos fatos particulares, às circunstâncias particulares. Então, propriamente, a consciência possui um caráter manifestativo, ou seja, recebe leis, conhece leis de natureza superior e é alimentada por essas leis, por essas normas de caráter superior, mas não deixa de ter o seu papel constitutivo na medida em que aprecia as situações concretas, circunstâncias concretas de cada situação julgada. Muito bem. De maneira que aí se explica essa citação que se encontra abaixo do título da nossa aula de hoje, que eu escrevi, a pessoa não tem só direitos. Ou seja, a autonomia da consciência não vai a ponto de exacerbá-la e entender que a pessoa só constitui seu patrimônio de direitos, mas seu patrimônio moral também é indicativo de deveres. E um desses deveres, diz esse autor, Domingo Bastos, um autor argentino contemporâneo, é o de esforçar-se para conhecer a verdade. O que são as normas morais, se não exatamente as normas da razão aplicadas na ordem do agir. Bom, vamos então examinar o objeto da nossa consciência consequente. Se nós temos que dedicar-nos a refletir, a meditar em torno da consciência consequente, ou seja, posterior à prática dos atos. E temos que examinar as nossas ações, as nossas omissões, os nossos pensamentos e as nossas palavras. Bom, primeiramente, observemos que o exame da consciência pode fazer-se muitas vezes de maneira parcial, ou seja, logo após a prática de um ato, colocamos-nos em certa situação de julgar se esse ato está bem ou mal, examinando só um ato isoladamente. Ou mais amplamente, examinando um conjunto de ações. Pode ser feito diariamente, pode ser feito a cada 3 dias, a cada 2 dias, semanalmente, mensalmente, anualmente. Os senhores sabem que sempre que nós estamos conversando com alguém, falando, dando aula, por exemplo, nós estamos em conversa interior, conosco próprio. É possível dirigir essa conversa para analisar a nossa conduta. Não tanto a maneira escrupulosa de verificar soberbamente, que não querer ter pequenos defeitos, etc., mas sim, sobretudo, imaginar o que fazer para retificar a nossa vida, ou seja, para torná-la mais reta, para torná-la mais ajustada à nossa razão, a fonte próxima, modelar das nossas condutas, e deste modo, poder ir além deste mero seguir de circunstâncias, abandonar as circunstâncias. Porque já vimos, há um papel co-constitutivo da consciência. Na verdade, como nós vamos ver,
a consciência formula-se. Consciência é um juízo que se formula, que se enuncia. Quem forma a consciência, quem dá, portanto, a possibilidade de formulação da consciência é a pessoa. A pessoa é que é formada. Nós podemos educar a pessoa. Nós podemos educar-nos a nós próprios. Então, é o que nós devemos fazer, educar-nos na prudência. E, para isso, é necessário examinar a nossa conduta, examinar as nossas ações, examinar as nossas omissões, examinar os nossos pensamentos, examinar as nossas palavras. Hoje, este século é um século particularmente nefando do ponto de vista dos chamados pecados da língua. Peccati linguae. As pessoas praticam as calúnias, injúrias, maledicências, etc., com muita facilidade. Isso também faz parte da contenção que devemos ter e que se propicia para esse exame da consciência. Então, vejamos um tantinho no campo profissional restrito do notário, quais são alguns dos deveres sobre os quais nós devemos meditar um tanto. Note-se que se poderia pensar aqui no exame profissional de um juiz, exame profissional do advogado, exame profissional do promotor público, exame profissional do delegado, exame profissional de um marceneiro, de um carpinteiro, de um jardineiro, de um engenheiro, de um arquiteto, etc. Ou seja, cada esfera profissional possui, além dos deveres gerais de conduta, próprias de toda a profissão, a sua especificidade. Então, nós vamos aqui passar em revista alguns aspectos gerais que poderiam servir para outras profissões e, em particular, tentar ver um pouquinho, especificamente, algumas perguntas que devem permear ou plasmar o exame da consciência do notário. Bem, consideremos também a partida que nós todos somos imperfeitos, todos nós. De maneira que vale aqui a ideia, primeiro, de que não nos precipitemos em atirar pedras, porque a lapidação moral é sempre cômoda em relação a outros. Quando se trata de nós próprios, nós tratamos de encontrar escusas para o nosso comportamento. Então, não atiremos pedras, não sejamos os primeiros a isso, detenhamos-nos na ideia de procurar fazer, na medida das nossas forças, o que for conveniente para atingir o melhor comportamento. Eu chamo a atenção aqui para um aspecto adicional. Eu vou limitar-me ao exame da consciência profissional do notário no âmbito estritamente da filosofia moral e da ciência moral. Mas não quero deixar de dizer-lhes que, ao fundo, não se trata só de um comportamento racionalizante, por assim dizer. Aqueles que têm fé, eu faço aqui a indicação da necessidade do recurso à graça de Deus. Fica aqui essa indicação, mas vamos prosseguir numa linha secular, numa linha de linguagem profana. Bom, há duas ordens de consideração a fazer em relação ao notário. O notário, como profissional que se relaciona com o seu cliente, e o notário como administrador também do seu cartório. Então, nós vamos ver aqui as questões que vamos levantar dizem respeito tanto a uma como a outra dessas relações. E volto a dizer que elas são meramente exemplificativas, ilustrativas, haverá um campo muito amplo para que cada um examine, diante das circunstâncias e das peculiaridades da sua própria vida, aquilo que convenha para essa formação. Muito bem. Primeira pergunta. É interessante formulá-la. Em todas as questões de natureza jurídica, a primeira coisa que nós devemos considerar é o limite da nossa competência. E é assim que nós devemos começar aqui o exame da consciência notarial. Por forma de uma pergunta, o notário pode parar e pensar: atendia aos limites da minha competência territorial?
Eu podia pensar até mesmo da competência material. Muitas vezes, invadir matéria que não era da minha competência. Mas, ao menos, tratemos aqui da competência territorial. Limitei-me a exercer as minhas funções nos limites da minha competência territorial? Ou seja, observei a legalidade, afinal de contas, a função notarial está submetida ao princípio da legalidade. E é do princípio da legalidade que deriva, ou nele se apoia, a demarcação geográfica, a demarcação circunscritiva das tarefas notariais. Se eu desbordo dessa circunscrição, eu não só, suposto que se faça voluntariamente, de maneira divertida e consentida, eu não só vulnero propositadamente a lei, e um notário que vulnere propositadamente a lei é algo que muito surpreende, muito espanta, mas prejudico alguém que deixa de poder exercer as funções que lhe cabiam, ou seja, usurpa a competência alheia. A primeira pergunta é essa. Observei os limites da minha competência territorial ou andei invadindo a competência alheia, quem sabe até mesmo por meios virtuais? Isso é justo? Ou seja, devo guiar-me pela cupidez, pela ganância, minha função está voltada apenas a isto? Ou a moralidade exige que eu respeite também os direitos de outro, os direitos do meu colega? Segunda pergunta que nós podemos fazer aqui. Eu procurei satisfazer as exigências da ciência, do conhecimento notarial, para atuar com o aparelhamento necessário, ou seja, com o conhecimento necessário a bem cumprir minhas funções? Ou seja, atendi aos clientes com uma boa formação, ou seja, procurei aprimorar o meu conhecimento para realizar bem o ato que vou praticar? Ou descuidei dos estudos? Ou por preguiça ou outras razões eu desleixei de estudar aquilo que é da minha função? Os senhores imaginem um médico que não estude a arte de fazer uma cirurgia e se lance a fazer uma cirurgia? Não é muito diversa a situação de um juiz que não estude um caso, que não se dedique a procurar encontrar na doutrina, uma lei, a solução adequada? E também o notário deve dedicar-se aos estudos. Esse é o elemento da idoneidade que faz com que a aptidão se revele. Ou seja, eu preciso ser apto, ou seja, estar pronto para bem exercitar as minhas funções. É claro que ao longo do tempo nós vamos acumulando conhecimentos. Algumas vezes perdendo conhecimentos também. Infelizmente, aqui e ali nós emburrecemos em algumas matérias, essa é a realidade. Mas, no frigir de ovos, nós temos uma tendência sinuosa de ir acrescentando conhecimentos. O problema não é ter todos os conhecimentos, o problema é saber se dedica alguém, se dedica o notário de acordo com as suas circunstâncias, a aprender o que deve aprender. Às vezes, a grande dificuldade de notários, em comarcas de pequena expressão econômica, de poder adquirir os livros adequados para o estudo. A internet nem sempre é a fonte mais confiável desses estudos. Primeiro, pela avulsão de matérias. Segundo, muitas vezes, pela falta de comprometimento de quem escreve na internet, pela rede. Então, nós temos que pesar essas circunstâncias, pesar bastante. Mas é interessante considerar que exatamente em comarcas muito grandes, comarcas em que economicamente haja maior pujança nos tabelionatos de notas, não é lamentável que eu diga isso, mas é verdade,
não é infrequente que o notário pare de estudar. Muitos notários, infelizmente, incidem nesse equívoco. Deixam dos estudos porque atingiram na carreira um ponto tal que não os atrai mais o estudo para fins de concurso, para fins de promoção, etc. E aí, então, abdicam. E, ao abdicarem, são logo superados pelos colaboradores, que muitas vezes são muito bons, mas que não são os titulares de uma decisão importante. Então, é preciso retomar essa gente que já atingiu, e muitas vezes com grande merecimento, postos importantes na estrutura cartorial do Brasil, para que essa gente volte a estudar. Desta gente se espera um grande benefício para não só a doutrina, mas para a prática notarial. Terceira pergunta. Pode o notário perguntar-se: se eu agi sempre com espírito de serviço, ou seja, cônscio da dignidade das minhas funções? Olha, esse tema é interessante porque é verdade que, de uma parte, nós, todos que vivemos da profissão, e a profissão é feita para isso, ou seja, para que nós extraiamos da terra o fruto para a nossa manutenção, a manutenção da nossa família, que devamos preocupar-nos, sim, com o nosso sustento, com a parte financeira, etc. Mas isso não pode ser o norte da atividade notarial. Isso não pode ser o norte da atividade de um juiz, não pode ser o norte da atividade de um advogado. Porque nós estamos em busca de realização de justiça. E, portanto, nós temos que manter esse espírito de serviço do bem comum, serviço da justiça. Ainda que saibamos que vamos retirar desse visto o nosso sustento. Mas não deve ser o principal, devemos inverter essa situação. O notário tem a seu favor a possibilidade de uma história riquíssima. Desde os primeiros tempos em que eu tive contato com a figura, com a palavra notário, eu já contei essa história várias vezes, eu estava ainda fazendo o curso médio, quando, estudando a biografia de Camões, deparei-me com a influência de Petrarco sobre Camões e descobri que Petrarco era filho de Petraco. E que Petraco, por sua vez, havia sido um grande notário florentino. Uma coisa que, para mim, causou um espanto muito grande, porque eu sabia mais ou menos o que era florentino, mas não sabia o que era notário. Meu pai havia me presenteado, pouco tempo antes, com um dicionário, o primeiro dicionário que eu tive. Eu fui lá ver o que era notário e a definição mais me atrapalhou do que me ajudou. Durante muito tempo eu imaginava que coisa podia efetivamente ser um notário. Eu sou filho de um caixeiro viajante, uma experiência voltada ao campo do comércio e não no campo jurídico. E fui aos poucos tratando de ver o que era notário. Aquela história ficou na minha cabeça. Então, eu tive a oportunidade, depois, já na faculdade de Direito, de frequentar muito. Havia aqui em São Paulo uma universidade que era católica, e uma belíssima biblioteca. E eu ia a essa biblioteca, e lá procurava, de quando em quando, saber coisas sobre notário. E comecei a frequentar indicações de quem havia sido notário, que não. E era sempre interessante, eu imaginava, puxa, saber que hoje ainda existem notários e que eles podem dizer que exerce a profissão de Petraco, o pai de Petrarca, ou que exerce a profissão de A, de B, de C. Que coisa magnífica ter essa ideia, essa dignidade de receber uma bandeira histórica dessa. Isso deve servir um pouco de alento para os notários. Imaginar que são herdeiros de uma larga tradição histórica. Não nasceram hoje, não foram criados por uma medida provisória. Tem uma história, uma larga história. Isso deve ajudar um pouco a realçar a dignidade eminente da função notarial. Quer dizer que, mesmo do ponto de vista doutrinário,
se nós lembrarmos que a Universidade de Bolonha foi a segunda universidade do mundo, ela foi antecedida pela Universidade de Salerno. Antigamente, a universidade não era um conjunto de cursos, não. A universidade é uma reunião de estudantes e de mestres. Então, a primeira universidade foi a de Salerno, com um curso só, de medicina, mas era a Universidade de Salerno. Depois se criou a de Bolonha. E a de Bolonha teve uma influência que provavelmente não haverá, muito prognosticamente, isto pode ser que não esteja equivocado, mas duvido que haja no mundo de futuro uma universidade que tenha influenciado tanto a cultura, em particular a cultura ocidental, quanto a Universidade de Bolonha. Pois bem, a Universidade de Bolonha criou um centro de estudos de direito notarial. Veja a importância do direito notarial. A ideia do direito na Universidade de Bolonha, a mais expressiva universidade de influência cultural que houve até hoje no mundo, envolvia sempre um centro de estudos de direito notarial. Veja a importância do direito notarial. Ou seja, voltando à pergunta, eu agi sempre com espírito de serviço, estive cônscio da dignidade da minha função. Bom, quarta pergunta. Alguma vez eu atuei contra a consciência antecedente, autorizando atos contrários à lei, à moral ou aos bons costumes? Essa é a coisa. Sou exatamente avisado de que não devo, a minha consciência, não devo praticar esse ato. Esse ato está incorreto. Não vou fazer. Puxa, mas financeiramente é de um valor tão bom. Um notário aqui do Brasil, gente de muito boa consciência, certa vez consultou-me exatamente sobre isso. Estava premido pelas circunstâncias, parte dos colaboradores sugerindo que eu praticasse o ato. E a pessoa disse, não parece bem, a minha consciência rejeita. E rejeita não porque eu faça as normas constitutivas inteiras dela, não, porque é uma lei maior que eu devo observar. E rejeitou a prática do ato. Isso é fundamental. E nesse momento em que se rejeita um suposto benefício, esse seria de natureza econômica, em favor de um comportamento moralmente elogiável, que mais se destaca a grandeza de um notário. Quinta pergunta. Sempre atendi com educação, cortesia, decoro as pessoas. Nós estamos, no dia a dia, sujeitos à deseducação. Nos tempos contemporâneos, mais ainda. As pessoas são, graças a essas sucessivas desorganizações do nosso sistema educacional, graças ao espírito anárquico e caótico que tomou conta de boa parte dos nossos meios de entretenimento, em que, a pretexto de liberdade de expressão, pode-se tudo, ou quase tudo. Nós estamos vendo que os modais de cortesia do povo brasileiro vêm perdendo as suas melhores características. As pessoas vão deixando de lado a cortesia, a urbanidade, o decoro, o modo de tratar. Mas nós sabemos que no balcão é isso que se dá também, né, nos cartórios, como se dá também nas salas dos juízes, nos despachos dos advogados, etc. Mas é preciso que a nossa resposta seja educada. É possível ser-se firme sem perder a educação. É possível ser cortês com gente descortês. É possível, sobretudo, manter o decoro com gente indecorosa. Um livrinho muito interessante, escrito pelo rei Dom Duarte, de Portugal, O Leal Conselheiro, trata das regras da cavalaria. Na verdade, é uma grande metáfora, porque fala do comportamento das pessoas, de um modo geral, como se elas sempre estivessem envolvidas num duelo.
É uma passagem muito interessante que o Dom Duarte diz que se alguém, em um duelo, utiliza uma arma ilícita, nós não devemos responder com a mesma ilicitude, porque se nós nos rebaixássemos a este ponto, nós já teríamos perdido o duelo. Ou seja, comportamento alheio não deve ditar-nos necessariamente uma conduta deseducada, descortês, indecorosa, para igualarmos aquilo que nos fazem. Ao revés, devemos, ainda que com as devidas cautelas, com solidez, com firmeza, continuar agindo com urbanidade, continuar agindo com cortesia, continuar agindo com decoro. Toda vez que num colégio, suponhamos, seja uma corporação judicial, corporação de advogados, ou de notários, ou de registradores, um se comporta mal, todos padecem. Ou seja, nessas grandes coletividades, o comportamento de um, seja bom, seja mal, se difunde para os demais. Se é bom, todos participam da bondade. Se é mal, todos participam do malefício. Portanto, pensemos também que quando um notário atua, ele, de algum modo, também o faz como participante de uma classe. De maneira que uma certa prudência, um certo gesto discreto, de bom atendimento, de trato urbano, o que não quer dizer familiaridade, não quer dizer, portanto, criar vínculos de intimidade desnecessária. Ele age para o bem também da instituição. Sexto, o notário deve ter uma virtude particular, isso deve ser uma das características da vocação do notário. Seja a vocação de ouvir com paciência, a audição com paciência. Esse é um dos temas mais interessantes. Ouviu com paciência? Ou seja, quando vem aquelas histórias que ele percebe claramente que parte daquilo que o cliente está referindo não tem nenhuma importância para o ato que se vai praticar, mas o cliente precisa desabafar. A figura do notário é mais ou menos, e o do juiz de primeiro grau também, gozado isso. Essa é uma proximidade do juiz de primeiro grau. O notário tem uma certa peculiaridade. Ele se aproxima da ideia do confessor. Muitas vezes, o cliente se dirige ao notário como alguém que ele confia, essa é a bela ideia do tabelião de aldeia, porque ele precisa falar para alguém. Ele precisa abrir o coração e nem tudo que ele vai dizer é de matéria jurídica que interessa ao ato que o notário vai praticar. Os notários têm que entender que ele é o magistrado da concórdia, é o magistrado da conciliação social. E, portanto, ele tem que estar pronto para ouvir, com paciência. Isso tem que ser algo que ele tem que pensar, olha, vou agir sempre com paciência. Vou ouvir pacientemente, ainda que parte daquilo que me digam não interessa para a prática do ato. Não interessa para a prática do ato, mas interessa para cumprir-se a função de concórdia pelo notário, mas também para cimentar a reação de lealdade, de fidúcia entre o cliente e o notário. Quando um cliente se aproxima do notário e conta coisas, às vezes, que não interessam para o ato, mas são coisas, muitas vezes, pessoais, dramas familiares, etc., a maior homenagem que possa prestar esse cliente ao notário do que abrir o coração. E como o notário vai responder? Sem paciência? Não querendo ouvir? Sétimo, o notário, na sua atuação, pode perguntar se atuei sempre de maneira imparcial ou em determinadas situações fui parcial. E fui parcial injustamente. Muitas vezes é preciso, quando os clientes se põem em contato e um seja evidentemente inferior ao outro, a imparcialidade está justamente em tratar de equilibrar as posições. Mas é preciso que o notário não seja injusto. Ele, em geral, conhece
dos assuntos muito mais do que os clientes. Não é razoável que ele manipule esse conhecimento para prejuízo de um dos clientes em desfavor de outro. Oitava questão. Pratiquei falsidade? Falsifiquei um ato? Eu estava um dia na recepção de um cartório de notas aqui no estado de São Paulo e havia pessoas esperando para ser atendidas por um escrevente. Quando eu vi com meus próprios olhos, eu vi com minhas próprias e já meio débeis orelhas um escrevente de um outro cartório arrebanhando clientes lá de dentro e dizendo que, embora o cartório, mencionou até de onde era o cartório, da comarca do cartório, ele fosse de outro lugar, viria com o livro até a casa do interessado para praticar o ato. Aí nós temos aí inúmeros casos lamentavelmente, de pequenas condutas de falsificações. Pratiquei falsidade? Será que eu percebo que uma falsidade não é que debilita, aniquila a ideia da fé pública? Dentro do campo da falsidade e tal, da cobrança excessiva de emolumentos. Cobrei voluntariamente, advertidamente, em excesso? Ou muitas vezes cobrei menos para... Agora é um outro tema, nós vamos tratar depois, da concorrência predatória. Nessa mesma linha, nona questão. Tive bom exercício do Caveri, ou seja, procurei meditar sobre aquilo que possa ocorrer com a prática de determinado ato. Lembrem-se que o fundamental da atividade do notário é o Caveri, ou seja, a ideia de precaução. Quando se vai desleixando o Caveri, se vai cada vez mais chegando à ideia dos formulários. É por isso que as máquinas, quando se dispensa o Caveri, que as máquinas podem ser úteis e substituir até o notário. Quando se pensa no transnotariado, ou seja, na ideia de uma máquina substituindo o notário, já não é nem o transnotariado, é o pós-notariado. É porque se dispensa a ideia do Caveri. Ou seja, a limitação da máquina está em considerar um número estereotípico de circunstâncias possíveis do futuro. Ao passo que o notário, por fazer parte do matiz, do tecido vital da sociedade, ele consegue avaliar novas e novas circunstâncias, imaginar riscos. Esse é o Caveri. Ou seja, prever e prover. Ou seja, ver antes, prever, e também prover, ou seja, dar os meios, as diligências para evitar os males de que se possa ter algum temor, algum receio futuro. Pois é isto. Tive bom exercício do Caveri, é preciso ter paciência para isso. Além do estudo, além da preparação antecedente, é preciso, em cada caso, pôr a cabeça a funcionar. O que ocorrerá? Quais as consequências disto? E, em cada caso, as consequências podem ser diversas, porque muitas vezes são situações familiares, situações entre sócios, situações singulares que não podem ser transplantadas. Ou seja, não basta a máquina. Não basta a máquina. 10ª pergunta. Pergunta-se assim o notário: quebrei o segredo profissional? Quantas vezes, por vaidade, por orgulho, por soberba, nós podemos ser tentados a quebrar o segredo profissional? Quebrei o segredo profissional? Aqui voltamos mais uma vez à ideia do confessor que recebe um segredo. O notário tem isto. Ele é como se fosse um confessor. São certas profissões muito curiosas. O notário, próximo do confessor, e o confessor tira o lugar dos psicólogos e dos psiquiatras. Se as pessoas soubessem que os confessionários, num plano natural, substituem
os divãs do psiquiatra, seria a miséria dos psiquiatras. Claro que o sacramento da penitência tem ainda infinitamente superior outras qualidades, né? Mas também tem esse aspecto natural. A graça não anula a natureza. E o notário deve manter o segredo profissional. 11º, cuidei da gestão administrativa do cartório. Pode ser muito concreto, porque essa é a história. Nós poderíamos ter outra fórmula de gestão que não fosse cartorial, mas o fato é que os notários exercem a sua função em uma estrutura cartorária. Portanto, até por força de lei, devem gerenciar essa estrutura. Alguns o fazem diretamente. Cartórios que têm melhores condições, com muita sabedoria, às vezes contratam gente especializada, às vezes mais de uma pessoa, para cuidar da gestão administrativa. Está muito bem. É preciso que se cuide dessa gestão. Ou seja, o notário, uma vez que assuma a sua função, não pode ser meramente um jurista. Esse é um dos dramas do magistrado contemporâneo, não é? Hoje, um desembargador, isso é o meu caso, um desembargador não pode simplesmente querer julgar casos. Ele tem que administrar uma sala com vários funcionários que têm seus problemas domésticos, funcionários que muitas vezes entram em disputas pessoais. Ele tem que observar prazos, tem que observar andamentos, tramitações, etc. Gestão. Poderia não ser assim, mas o fato é que é assim. E a mesma coisa se passa com o notário. Bons notários, frequentemente, não cuidam da gestão administrativa do cartório. Tenho visto situações, em alguns casos, dramáticas, de notários excelentes, uma longa vida, de atitudes probas, condutas honestas, e que, com o tempo, não se adapta à ideia de gerenciar 80, 90 colaboradores. E acabam desleixando disso e, quando vê, não se fez pagamento aqui, não se fez pagamento ali, etc. E ele acaba, por essa negligência, de algum modo culpável, vamos lá, até preciso reconhecer, tendo um demérito na sua carreira e, às vezes, até sofrendo uma punição de caráter disciplinar. Então, é preciso cuidar dessa gestão administrativa. Neste âmbito também, deve o notário perguntar-se se ele gerenciou com urbanidade e boa disciplina o trabalho dos colaboradores. São duas coisas paralelas, aparentemente tensivas, mas que devem considerar-se. Com urbanidade. Um bom caminho para pensar nessa urbanidade é, de vez em quando, imaginar a inversão dos papéis. Então, vamos ver, estou vendo aqui a tabelinha Mônica Talavec. Ela se colocar no papel de um de seus funcionários e inverter e saber como ela gostaria de ser tratada. É assim que nós devemos fazer em várias coisas da vida. Isso é uma chamada regra de ouro. Tratar os outros do modo como gostaríamos que os outros nos tratassem. Isso aí devemos fazer no restaurante, no posto de gasolina, no guichê de pagamento de um banco, etc. Como é que nós devemos tratar as pessoas? Pensando, se eu estivesse sentido inversamente, como eu gostaria de ter sido tratado. Mas atenção para isto, essa urbanidade, o trato, cortesia, honestidade, lealdade, tudo isto, que são atributos das condutas que nós gostaríamos de receber da parte de outros, não nos deve fazer esquecer de que temos um dever disciplinar. Que o cartório está feito para o serviço. Não é possível, a pretexto de urbanidade, de cortesia, etc., desleixar as exigências próprias da disciplina, do bom trabalho, da produtividade, etc.
como consta da Bíblia, ai do pai que poupa a vara. Muitas vezes é preciso que nós atuemos com alguma severidade, moderada, temperada, mas para impor uma disciplina a bem do serviço, a bem da instituição. Por último, nesta série, que poderia efetivamente alongar-se muito mais, a pergunta-chave dos nossos tempos: fiz concorrência predatória? Chega a ser realmente espantoso ouvir, como tenho ouvido muitas vezes, narrativas sobre essa concorrência predatória. Eu não vou aqui me enunciar casos. Os notários sabem melhor do que eu os muitos casos, muitas formas, os modos como se dá essa concorrência predatória. E julgo que cada um deve pensar muito seriamente nisso. Se há um dos elementos capazes de rapidamente demolir, destruir o notariado brasileiro, está exatamente no estabelecimento dessa concorrência predatória. Então, pensem muito nisso. Eu vou me permitir agora resumir em 3 perguntas esse nosso apanhado sobre o exame da consciência profissional do notário. Essas 3 perguntas eu as fui recolher no Decálogo do Notário, que foi assentado nas Jornadas Notariais de Poblet, em Barcelona, em 1974. E por que eu fui apanhar isso lá? Porque sabe-se que esse decálogo foi, sobretudo, animado, influenciado pelos tabeliães, pelos notários espanhóis, a cuja cabeça, em cuja liderança, estava meu saudoso amigo e antigo presidente da Real Academia de Legislação e Jurisprudência de Madrid, o grande notário catalão que foi Juan Valiente de Goitisolo. E assim, penso que posso fazer aqui uma sinopse, um resumo final, fazendo 3 perguntas para o exame da consciência profissional do notário. O notário deve perguntar se efetivamente, se no exercício de sua profissão, estamos aqui supondo o ano de 2019, tratou de estabelecer a concórdia, dedicou-se a isto. Busquei a concórdia? Busquei a paz entre os clientes? Ou até mais além, extensivamente? Concorda no próprio ambiente de trabalho? Segunda pergunta. Notário rendeu culto à verdade? Isso é fundamental. A busca da verdade é o fundamental. Rendeu culto à verdade? Terceira e última pergunta. O notário deve fazer isso. Honrei meu ministério? Isso se dá uma situação muito prática, sabe? Levante-se alguém, dirija-se ao espelho e olhe e diga: tenho justo orgulho de ser notário, porque cumpri moralmente as minhas funções. Honrei o meu ministério notarial. Sou alguém da magistratura da paz jurídica. Meus prezados, eu acho que já me ouviram dizer isso, eu entendo que nenhuma reforma jurídica e política pode efetivamente solucionar o tema da instauração de um Estado de justiça se não houver uma reforma moral. Eu estou longe de achar que baste também a reforma moral para
que se estabeleça esse estado de justiça. Longe disso. Mas sei que sem a reforma moral não se fará. Ou seja, é uma condição necessária. Não é suficiente, mas é necessária. E cada um de nós deve, na medida do possível, contribuir para isso. Contribuir concretamente nas nossas várias relações de vida, no cumprimento dos vários deveres de Estado, cada um de nós, mas, em particular, aqui que nos interessa, no cumprimento do nosso dever de Estado profissional. E eu penso que dada a importância que reconheço para o notariado brasileiro, os notários têm aqui um papel importantíssimo a cumprir. Na tomada de ciência e consciência de suas responsabilidades e da imensa dignidade de sua função. Se estiverem à altura dessas responsabilidades e dessa dignidade, se terá dado um grande passo para a realização do bem comum. Estou convencido disso. Penso que seguramente haverá muitos que, não sendo notários, não sendo colaboradores de notários, tenham pela instituição notarial o respeito e o amor que tenho eu. Haverá muitos assim. Mas que tenham o mesmo respeito e o mesmo amor. Duvido que tenham mais. E por isso eu me senti à vontade para, enfim, ensinar um pouquinho de Padre Nosso aos vigários. Espero que isto seja útil a todos e renovo aqui os meus votos de um feliz ano de 2020 para todo mundo. Vamos agora, para encerrar, cumprimentar aqui as pessoas. Oi, vovô, estou aqui. Oi, Ricardo. Espero que você tenha entendido alguma coisa da aula. Doutora Vivian, bom dia. Doutora Mônica, já cumprimentei. Doutor Danilo, bom dia. Silvia Lipe Baiense, bom dia. Doutora Natália Cristina Magalhães, bom dia também, feliz ano novo. Doutor Jusilan Alves, bom dia. Doutora Maria Fernanda Meyer Dalmas, bom dia. Como é que está a filhinha? Doutora Giovana Manfron da Fonseca Manilha, bom dia. Doutor Marcos Vinícius Canhedo Parra, bom dia. Doutora Fernanda Vale, bom dia. Doutora Cláudia Domingues, grande professora, como vai? Doutor Pedro Bragato, sempre faz falta nas nossas reuniões da Dona Registral. Doutora Paula Cassim, a ambos bom dia. Bom dia, Mariana. A Mariana, por exemplo, é um modelo de quem sabe colaborar muitíssimo para uma gestão administrativa, extremamente competente. Parabéns. Olha, esse negócio, doutora Mônica, de muitas curtidas seguidas, isso é a culpa da minha filha, que resolve ficar curtindo. Filha é filho, né? Ficou curtindo sem parar aqui, olha, aí fica travando. Doutora Fabiana Martins, bom dia. Doutor Marco Aurélio Steco, bom dia. Vanusa, estou terminando de corrigir, viu, Vanusa? Daqui a uns 15 minutos eu já lhe mando o texto. É um texto que a Vanusa, grande professora lá no estado de Minas Gerais, que é, aliás, a coordenadora de um curso de pós-graduação, de especialização muito interessante na Faculdade de Arnaldo, encontrou, e que eu já tinha perdido, um texto sobre o registro de documentos, só que o texto estava escaneado e com várias imperfeições, além das imperfeições que provavelmente já eram originárias. Então ela me mandou, eu estou corrigindo, vou mandar, e eu vou pedir assim que publique, por favor, me avise, porque assim eu passo também para os eventuais interessados. Doutora Dé Giliotti, bom dia. Giovanni Santa Bárbara, estimado amigo, bom dia. Doutora Cláudia Rosa, espero que o Felipe esteja bem. Flávia, como é que vai? Doutor Hilário, fico satisfeito que o senhor tenha sobrevivido. Graças a Deus. Thaís Castelo Branco, nosso braço direito aqui nas publicações, não só nessa, mas em várias outras, sem cuja atuação não seria possível
uma série de cursos que têm sido aqui ministrados. Doutor Rogério Tobias, grande amigo, quem mencionei no início da aula. Doutora Mônica, nem vou comentar sobre este assunto. Eu vou escrever um dia um texto chamado O Alcaguete Notarial. Doutor Emílio Miliano, grande amigo. Doutor Emílio é um dos maiores juízes de primeira instância ainda, já era para estar no tribunal, aqui do estado de São Paulo. Um bom amigo. Doutor Marcos Costa Júnior, bom dia. Obrigado, Thaís. Obrigado, doutora Mônica. A ambas a minha frase latina predileta, adulatio peccatum est. Muito bem. Quero agradecer a todos, e especialmente aos meus netinhos Ricardo e Matheus, para que voltem outra vez aqui ao nosso convívio. Agradeço realmente muitíssimo a oportunidade que me concedem desse contato semanal nesta nossa via virtual. Muito obrigado a todos e que Deus nos propicie um reencontro.